Fala galera, eu voltei hoje com mais uma resenha do desafio da To Be Read Jar e como eu espero que vocês devam se lembrar, o livro desse mês era Victoria and the Rogue, da Meg Cabot. É um livro que eu comprei há muito tempo no Book Depository sem saber nada, apenas pelo nome da autora. E eu vou começar essa resenha dizendo que essa capa é extremamente enganosa. Por motivos de quando eu olho pra esse desenho, a primeira coisa que eu pensei foi: é um livro infantil. Não porque ter desenho seja necessariamente infantil, mas acho que ele tem uma carinha meio infantil, de certa forma. E como eu não li sinopse nem nada e comprei única e exclusivamente por causa do nome da Meg Cabot, eu fiquei muito esperando que fosse um novo Ali Frank. E que, enfim, tivesse alguma conotação infantil. E qual foi a minha surpresa quando eu comecei a ler e descobri que a história se passa em 1810. 1810, ou seja, Meg Cabot escrevendo sobre o século XIX. Tem coisa mais legal do que isso. Victoria and the Rogue conta a história de Victoria, eu não consigo falar o sobrenome dela, um sobrenome muito difícil. Ela é filha de um duque e é órfã. Ela morava na Índia com os tios dela, né, os irmãos da mãe dela, se não me falha a memória. E como ela tá aí com seus 15, 16 anos, os tios cansaram de cuidar dela, porque ela começou a ficar muito chata, e resolveram despachar ela pra viver com outros tios na Inglaterra. Então ela passou alguns meses viajando num navio chamado Harmony, saindo da Índia em direção à Inglaterra. E a gente começa a história já no momento em que a Victoria é pedida em casamento pelo Lord Malfrey. Acho que é assim que se fala. Lord Hugo Malfrey. Ele faz toda uma cena no deck do navio pra pedir ela em casamento. E ela acaba respondendo que sim, não porque é o sonho da vida dela e ela é apaixonada por ele, mas porque ela sente que isso vai deixar uma certa pessoa, também conhecido como o Capitão Jacob Carstairs, bastante irritada. E ela chega na costa inglesa carregando esse segredo, vai pra Londres com os tios e ainda sem que ninguém saiba a respeito. E quando esse segredo vaza, por culpa de ninguém menos do que o próprio Jacob Carstairs, ela começa a ter que lidar com um monte de gente falando pra ela que o Lord Malfrey não presta, que ele não é uma pessoa ideal pra ela, que ele tem uma péssima reputação, uma má índole, e tem que lidar com todas essas pessoas, especialmente com o Jacob falando pra ela que ela não deveria se casar, e ela bate o pé e diz que vai se casar, etc. É o máximo que eu consigo contar sem dizer muitos spoilers. O livro é bem fininho e tem uma história muito bonitinha sobre a Victoria e toda essa questão do casamento dela. Apesar dele ser narrado em terceira pessoa e num tempo diferente das histórias normais da Meg Cabot, tem muitos traços do que a Meg Cabot costuma trazer para as histórias dela. A Victoria, mesmo sendo uma garota lá do século XIX, tem toda aquela coisa de ser meio atrapalhada e ao mesmo tempo muito decidida, muito à frente do tempo dela, quer fazer as coisas do jeito dela e quer dobrar todo mundo, quer mandar em todo mundo, que eu acho que são características muito cabotianas, de certa maneira, que a gente já viu se repetir em alguns outros personagens ao longo dos livros da autora. Mas a Vicky é uma personagem muito engraçada, é muito legal acompanhar a história pelos olhos dela, apesar de às vezes dar um pouco de raiva, tipo, menina, olha o que você tá fazendo, entendeu? Mas ela consegue levar a história muito bem. É um livro de leitura super rápida, eu li acho que em 2, 3 dias, mais por falta de tempo do que por questões da história mesmo. E apesar de ser em inglês, ele é um inglês bem simples, não tem, né, eu acho que ele é tipo, assim, modificado para parecer mais formal, mas não é difícil de ler. O livro, a história, né, o romance todo, tem umas pitadas meio de orgulho e preconceito. Ele segue por caminhos completamente diferentes, assim, em termos não de narrativa, mas da base da história, da espinha dorsal da história, mas lembra um pouco por causa das relações de gato e rato, de acreditar nas pessoas erradas, de julgar antes de conhecer. Então eu acho que é muito difícil desassociar. Eu pensei o tempo todo em Elizabeth Darcy enquanto eu tava lendo e, enfim, eu fui comparando muito com alguns romances da Jane Austen, porque é normal a gente fazer isso. Sei lá, eu achei muito divertido como experiência de leitura, porque eu nunca tinha lido nada da Meg que não fosse os young adults dela. Eu até hoje, acho que o único livro mais adulto dela que eu li foi o Liberte Meu Coração, que é aquele adulto histórico. Nunca li nenhum livro da Patricia Cabot, por exemplo.
E a minha outra experiência com ela tinha sido o Ellie Frank, que eu esqueci o nome inteiro, que é um livro infantil. Então eu achei muito legal essa experiência dela com um gênero diferente, ainda trabalhando com romance, mas mudando um pouco a perspectiva e ao mesmo tempo não sendo igual aos romances históricos que ela escreve sob o pseudônimo de Patricia Cabot, porque tem toda uma questão mais jovem aqui, a personagem tem 16 anos, então as questões são menos maduras, o romance é menos maduro, tem todas as características que a gente já conhece e adora dos romances juvenis da Meg Cabot, só que dentro de uma perspectiva mais antiga, de um cenário mais antigo, com falas diferentes e costumes diferentes. Então valeu super a leitura. Bora conhecer o livro do mês que vem? Ups. Ok, o livro sorteado foi Praticamente Inofensiva, que eu já li, então vou descontar aqui e sortear de novo. Aí agora saiu a modelo do ano. A modelo do ano. Muito bem, a modelo do ano é um livro que eu comprei no estante da galera da Record há 2 bienais atrás, eu acho, eu paguei R$10 nele. E não tenho ideia do que fala, eu comprei porque a capa é maneira e ele tá por R$10, então vamos descobrir sobre o que fala a modelo do ano. Bom, por hoje é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo desse mês do desafio da To Be Read Jar. Não esqueçam de se inscrever no canal pra continuar por dentro dos vídeos que rolam toda segunda-feira aqui no canal. E pra quem quiser me perseguir aí pelas redes sociais, meus links estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!